E a nossa ideia nesse retorno ao projeto, em especial aqui com os do Quilombo, é levar para eles uma ideia que nós tínhamos antes, né, dessa paralisação toda, que é a questão de oficinas, de ajudar aquelas pessoas como fazer brincos, cordões, com coisas que eles têm à disposição deles lá. Casca de coco, sementes, então, toda essa matéria-prima eles têm lá em abundância. Então, nós estamos organizando para levar pessoas que possam ensinar os moradores de lá a fazerem essas bijuterias, certo? A gente sabe que muita gente está fazendo isso por aí, né? Bijuteria desse tipo de material tem uns montes, mas eu sempre falo para a Ivone que o grande diferencial é a história por trás dessas coisas, né? São peças que vão ser feitas por pessoas que moram em comunidades quilombolas, que tem toda uma história. Então, essas peças, elas vêm agregadas a essa história, a esse contexto, e isso dá valor para essas peças. Mas nós precisamos de alguns equipamentos. Então, se você puder nos ajudar, nós precisamos de furadeira, precisamos de lima, precisamos de aquelas pistolas de solda, alicates. Então, nós precisamos desses materiais para levar, né, e deixar lá para que eles possam estar usando e assim criando essas peças. Já foram feitas algumas, eu vou estar colocando no grupo, assim que acabar o culto, vou colocar lá para vocês darem uma olhada em algumas coisas, e nesse pedido que vamos começar a fazer, nessa campanha, para levantar esse recurso desses materiais, para que possamos levar para lá em agosto, eles puderem estar usando, né, utilizando arame, uma série de coisas que lá eles não têm, certo? Então, se você puder nos ajudar com isso, procure a Ivone, tá bom? E ajude fazendo a doação de algum desses equipamentos, beleza? A outra coisa é a nossa viagem missionária em setembro, que está de pé. Eu falei com o dirigente lá do local, eles estão lá super empolgados lá para receber a gente, certo? Então, nós vamos começar a organizar essa viagem missionária em setembro, porque tem um feriadaço aí em setembro, que é sábado, domingo, segunda e terça. Então, são 4 dias de feriados. E aí a gente quer começar a organizar isso, tá bom? Eu também vou colocar no grupo dos jovens, no caso, essa lista. Se você tiver interesse, você coloca lá seu nome para a gente ter ideia de quantas pessoas nós vamos levar para essa viagem missionária, tá? O local é um povoado bem distante, né? No caso de São Luís, é um povoado de Ituriaçu, é um lugar chamado Cunhã-Cuema, é isso? Alguém lembra? É isso aí, né? Cunhã-Cuema, o nome do local, na verdade significa moça bonita, mais fácil. E lá tem um vilarejo de 100 famílias, são pescadores, que vivem isolados, literalmente de tudo, e a gente está indo fazer aquele trabalho que todo mundo já conhece, né? Levando médico, levando dentista, levando doações de roupa, certo? Para abençoar a vida dessas pessoas, ok? Então, nosso acampamento esse ano, no caso da juventude, será essa viagem missionária em setembro. Então, se você quiser ir, nos procure, fale com a gente depois, para estar colocando aí o seu nome e fazendo a sua pré-inscrição. Não dá para levar todo mundo, né? Porque é a só lotação de um ônibus, então no máximo 35 pessoas, tá bom? Então, se você tem interesse, também nos procure. Deixa eu passar aqui a palavra rapidinho para o pregador, que ele está ali agoniado, preocupado com o tempo. O nosso irmão Ulisses é um dos nossos líderes da juventude, que todo mundo conhece também. Vamos orar por ele? Senhor, muito obrigado por essa tarde. Obrigado porque, assim como foi lido na Tua palavra, assim como começamos o culto, é um prazer estar na Tua presença, Senhor. E um prazer maior é poder ouvir a Tua voz. Então, fale conosco, através do Teu Filho, que Teu Espírito Santo que está nele se manifeste poderosamente, e que cada um que está aqui, aqueles que estão em casa, sintam e ouçam a Tua voz, Senhor, no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém, graça e paz. Todos estão me ouvindo? Gente, estou muito feliz. Esse retorno, ele pulsa o nosso coração, não é mesmo? E eu estou muito feliz. E essa mudança vai ser gradual. Ainda estou achando um pouco estranho ver todo mundo de máscara. A gente que é cristão, a gente gosta de proximidade, de ver o sorriso, de abraçar. Como diz aquela canção de Tales, aquele abraço que tira o pé da gente do chão. Cadê Lucas Alan? Lucas Alan que dá esse abraço mesmo gostoso, que só falta apertar a gente.
mas isso vai mudar gradativamente, eu creio, os tempos são diferentes e temos que nos adaptar. Mas a felicidade, só de vê-los, já é muito grande. Então, meus amigos, a mensagem de hoje é um desafio para todo cristão e é necessário para quem é cristão e para quem traz a palavra, é um peso muito grande. E quando eu estava preparando a mensagem, eu orava e começava a meditar nessa mensagem que é sobre negue-se, negue-se por Ele. Olha só como é um peso tremendo. E eu que venho trazer a mensagem, tenho que viver isso. E comecei a meditar sobre a minha vida com o Senhor. Não revi conceitos, porque os conceitos já estão certos. Nós sabemos. Precisamos viver esses conceitos. E eu, Senhor, preciso viver com mais veemência, com mais força. O negue-se a si mesmo, porque é necessário, não é uma opção. Não é uma opção. E eu, uma vez, vi uma mensagem bem rápida de um pastor norte-americano chamado Paul Washer. Ele é bem conhecido. Uma vez, ele estava em uma universidade e começou a pregar para um grupo de jovens. Na realidade, eram vários jovens. Eles estavam no auditório da universidade. Ele começou a falar sobre tempo. Ele disse o seguinte, abre aspas. Ele olhou para aquelas pessoas e disse: daqui a 4 ou 5 anos, todos vocês estarão formados. Daqui a 15 anos, a maioria vai perceber que os seus sonhos, planos, aspirações não se realizaram. Daqui a 30 anos, vocês vão perceber que a beleza e a força estão se esvaindo, já estão indo embora. Daqui a 50 anos, vocês estarão olhando para a morte. A maioria de vocês estarão olhando para a morte. E daqui a 100 anos, todos vocês estarão mortos. Todos. E ele começou a falar sobre a questão do tempo. E eu achei muito interessante. Uma coisa que ele disse: não importa o que você fez, não importa os seus cursos, não importa a sua formação, ou teológica ou acadêmica. Não importa nada disso. Os bens que você deixou. Nada disso vai impedir que você morra. Isso é muito sério. Porque quando olhamos para a morte, quando já estamos próximos da morte, isso os mais idosos, ou quem já passou por isso, já vi algumas pesquisas sobre isso, as pessoas começam a olhar para trás e fazer uma visão pregressa do que houve, do que passou, e muitos se arrependem. Vocês ainda são novos. Estou pregando para adolescentes, estou pregando para jovens. Ainda hoje vocês podem mudar o rumo da vida. Lembre-se, aquilo que vocês fizerem hoje, sem dúvida nenhuma, vai repercutir no futuro. E depois que a morte vem, inevitavelmente, existem 2 caminhos. Não existe essa de que Deus é muito bom e todos no final serão salvos, ou que não existe inferno. Ainda se fala em inferno em igreja, e é necessário que se fale, apesar de não ser o tema principal, mas aqueles que morrerem e não negarem-se a si mesmo, não andarem com Cristo, ouvirão: não vos conheço. Mas vocês, jovens e adolescentes, têm um privilégio hoje, de começar a mudar a partir de hoje, a negar-se a partir de hoje, a negar-se por Ele. As pessoas negam-se por várias coisas, ou por várias pessoas. Mas somente a negação a Cristo é que vai valer
por toda a eternidade. Abram suas Bíblias. Mateus 16, 24. Mateus 16, 24. Então, Jesus declarou aos seus discípulos: se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e me acompanhe. Se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me acompanhe. Jesus, ele, antes de proferir essas palavras, ele falou a real para os seus discípulos. Parafraseando, ele disse o seguinte: eu vou ter que ir para Jerusalém, vou necessariamente ser perseguido, ser injuriado, ser maltratado por anciãos, pelos escribas, pelos fariseus, pelas autoridades romanas, vou morrer e vou ressuscitar ao terceiro dia. Pedro não conseguiu entender, chamou Jesus de lado e falou: Senhor, não, o Senhor não vai morrer. Tenha compaixão de você mesmo, do Senhor, o Senhor não vai morrer. Pare com isso. E Jesus repreendeu veementemente Pedro. Disse: Pedro, você não tem o conhecimento das coisas de Deus e sim das coisas dos homens. Você está sendo pedra de tropeço. É necessário que essas coisas aconteçam. E Pedro, naquele momento, ele foi influenciado pelo diabo. Ele foi influenciado para tentar demover o Senhor da grande missão que era morrer por nós, de se sacrificar. Foi a mesma estratégia, o diabo utilizou essa mesma estratégia no deserto. E qual é a estratégia? É tentar trazer em Cristo a autocompaixão. Perdão, gente, a máscara está caindo todo tempo aqui, não sei nem o que faço mais. Não dá nem para tirar a máscara não, né, pastor? Não dá para tirar? Tá bom, desculpa. Me aturem, tá bom? Gente, então, foi a tentativa de levar em Cristo essa autocompaixão e, consequentemente, impedir que ele continuasse a missão. E Pedro foi influenciado a fazer isso. E Jesus falou para ele de forma dura: não, essas coisas vão acontecer. Aí ele virou-se para os outros discípulos e falou essas palavras: olha, se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me acompanhe. Esse aqui é um dos versículos mais fortes e é a espinha dorsal do cristianismo. Aqui fala que nós devemos seguir somente a Cristo. Que devemos negar o nosso eu, o nosso querer, a nossa vontade. Carregar a nossa cruz e acompanhá-lo. O cristianismo se resume nisso. E as outras coisas são desdobramentos. Eu resolvi dividir esse versículo em 3 fragmentos. O primeiro é o: se alguém seguir-me, negue-se a si mesmo. E a pergunta que fazemos é: mas o que é negar-me? O que é negar-me por Cristo? A gente precisa apalpar, a gente precisa ter uma ideia mais prática, uma ideia mais material. E essa é a intenção, de mostrar coisas mais práticas para vocês. Então, o negar-se por Cristo é se submeter à vontade dEle. Aqui é a sua vontade, aqui é a vontade de Cristo. Se essa sua vontade vai de encontro à vontade dEle, ou seja, é oposta à vontade dEle, a sua vontade deve ir para debaixo da dEle, ficar sob a custódia dEle. A sua vontade deve se submeter à vontade dEle e deixar que Ele possa te guiar. Parece ser bem fácil de compreender. Acontece que viver isso na prática é extremamente difícil. Mas é possível. E é possível porque Ele disse que era possível. É possível porque Ele disse que estaria conosco até a consumação dos séculos. E é possível
Porque Paulo escreveu... Gente, isso aqui está... Eu sei que tem gente que está agoniado de me ver toda hora levantando. Jéssica deve estar, meu Deus do céu. Mas vai dar tudo certo no final. E é possível porque Paulo escreveu, inspirado pelo Espírito Santo, que não existe tentação que nós não possamos suportar, porque na mesma medida ele nos dá um escape, porque ele é fiel. Isso está lá em 1 Coríntios 10, 13. Então, tudo que está na palavra é possível de acontecer. Eu já vi gente dizendo, adolescentes, jovens, até mesmo na minha época, não, mas isso aqui não dá e tal, seguir a Cristo é muito difícil, mas no fim das contas a misericórdia dele vai cair sobre nós. Não, negar-se por Cristo não é estar aqui na igreja. Não, negar-se a Cristo não é participar de congressos, ou, sei lá, colocar alguma mensagem bíblica nas redes sociais. Não, isso não. Qualquer pessoa faz isso. Negar-se a Cristo é sentir o desejo de pecar, o desejo de fazer a sua própria vontade pecaminosa e jogar isso para longe, para fora, lutar contra isso, fazer guerra contra isso, como disse John Piper. Façam guerra não contra pessoas, mas contra você mesmo, contra a tua vontade pecaminosa, a tua natureza carnal. Negar a si mesmo é obedecer o seu pai, mesmo que você não concorde. Negar a si mesmo é perdoar. Olha só, uma pessoa que te fez um mal terrível. Percebo que isso é dificílimo, e isso dói. Negar a si mesmo é um sacrifício. Orar pelos inimigos. Senhor, como já tive que orar por inimigos, não querendo orar. Só orei de forma protocolar. Mas mesmo orando assim, de forma protocolar, porque tem que orar, você percebe Deus moldando o teu coração. Ore por seus inimigos. Adolescente ainda está no início da vida, mas vocês perceberão algumas coisas com o passar do tempo. Algumas coisas vocês vão entender com o passar do tempo. Quando eu digo inimigo, não é aquela questão de criar Porque tem gente assim que qualquer coisinha, nossa, é meu inimigo, eu odeio e tal. Eu digo em questões de perseguições em serviço, pelo fato de você ser cristão, pelo fato de você levar a palavra, pelo simples fato de você ser cristão, pelo fato de você defender os valores cristãos e de encontrar um politicamente correto que, de fato, é biblicamente errado. Então, você percebe algumas perseguições, às vezes sorrateiras e às vezes bem diretas. E não adianta, meu Deus do céu e tal, que você morra e tal. Ame, negue-se, ore, espere Deus resolver, evite briga. Às vezes não adianta discutir, não adianta. Sabe, é absorver os desaforos. Aquela história de, não levo desaforo para casa, isso não é cristianismo. Isso não é cristianismo. A justiça própria, essa justiça própria, que acaba nos levando longe da palavra do Senhor. Então, tem muitas coisas que te fazem negar. Por exemplo, você que tem um corpício aí da hora, abdômen aí, os meninos mesmo trincado, e as meninas com um corpício também bacaninha, malhando e tal, aquela coisa. A maioria tem a necessidade de mostrar o corpo, de usar uma roupa mais sensual para se mostrar para as pessoas. Gente, perdão, vou ter que usar isso aqui. Rapidinho. Gente, a ira tomou de conta, mas eu tenho que negar a mim mesmo. Paciência, vai dar tudo certo. Vamos lá. Pois bem. Então,
A questão da exposição do corpo. Não é porque você tem um corpo bonito que você deve mostrá-lo. Segure isso. Lute contra isso, faça guerra contra isso. Deixe que as pessoas percebam o seu caráter, vejam em você o fruto do Espírito Santo, que você chama atenção por suas palavras, por suas atitudes. Isso é negar-se de forma bem prática. Essa negação é dia após dia, dia após dia. Acontece que as pessoas, elas querem viver aquilo que o Dietrich Bonhoeffer, que escreveu o livro O Discipulado, afirma, que é a graça barata. O que é isso? A graça barata é a justificação do pecado em vez do pecador. É que Deus absolve tudo, é tranquilo, no final das contas vai dar tudo certo, eu posso conviver com os meus pecadinhos de estimação e ter um cristianismo de comodidade, um cristianismo tranquilo, fazendo o básico, como vir à igreja, orar ao acordar, ao dormir, ler de vez em quando a palavra, louvar e pronto. Mas quando vem a vontade de pecar, eu peco. Quando vem a vontade de fazer qualquer coisa errada, eu não penso em Deus e vivo como se Deus não existisse. Isso é a graça barata. E ele fala depois da graça preciosa, que é essa graça que justifica o pecador, aquele que de fato luta contra o pecado. O cristão que vive sentado, eu falo não sentado no sentido literal, que vive sentado, dormindo, em vez de lutar, em vez de levar a palavra, em vez sei lá, fazer aquilo que agrada a Deus, viver para coisas que realmente valem a pena, viver para as coisas eternas, eles morrem com o passar do tempo. Não existe condição alguma de prevalecer. Chega um tempo que essa frieza espiritual toma de conta e você perde por completo a alegria da salvação. Passa a ser uma árvore seca. E o negar a si mesmo é algo que, eu não vou nem dizer eventual, é algo raríssimo. E quando ele, digamos, deixa de fazer alguma coisa errada, não foi nem porque ele pensou em Cristo, foi apenas por uma questão moral. Esse é o risco. Quando você vive negando a si mesmo o tempo todo, lutando, fugindo do pecado, lutando contra o pecado, e isso vai te fortalecendo. E isso vai te fortalecendo em Cristo. O sacrifício, ele te traz coisas grandiosas. As coisas boas desse mundo, elas são obtidas por meio de sacrifício. Por exemplo, quem está estudando para o Enem, deve ter uma rotina de estudos, se eximir de alguns momentos de lazer, dormir tarde, acordar cedo, e estudar o tempo todo. Sacrifício. E sacrifício demanda sofrimento. O sacrifício, ele gera sofrimento. Então você vai perder alguns momentos legais, alguns momentos de lazer. O atleta, ele precisa ter uma alimentação regrada, equilibrada, ele precisa o tempo todo estar treinando, cuidando do seu físico, e isso exige sacrifício, e isso causa sofrimentos. Muitas vezes eles perdem também o convívio com a família. Da mesma forma, assim também é a vida espiritual. Não ache você que terá um relacionamento profundo com o Senhor se continuar do jeito que está. Gastando a maior parte do tempo com coisas supérfluas. Redes sociais, consumindo a cultura mundana de forma excessiva, deixando as coisas de Deus em último plano, e não sente nada. Sei lá, vive como se Deus não existisse. Ah, mas cadê Deus? Eu não sinto Deus. Não vai sentir. Você não está acompanhando. Olha,
Se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo. Seguir a Cristo é negar a si mesmo. Uma vez, eu estava lá no serviço. Para quem não sabe, eu sou policial militar. E olhei um sargento perto de mim. Ele passou. O Espírito Santo testificou ao meu espírito. Leva a palavra. Evangeliza. O meu eu disse, hoje não, amanhã, vai ter uma oportunidade. Saí, fui almoçar, ao chegar no refeitório, perdi a vontade de comer e até senti um pouco de náuseas por sentir o odor da comida. Saí, fui para fora, fiquei lá de fora do quartel, uma parte que tem um corredor, e estava lá, sei lá, pensando na vida, alguma coisa, esperando a fome voltar. De repente, esse sargento apareceu, e ele foi para o outro extremo do corredor, o outro extremo. Aí eu olhei para ele e disse, não é possível. E o Espírito Santo, vai lá, é agora. E eu, não é agora, eu não vou porque eu não quero ser rejeitado. Eu não sei nem o que falar. Gente, se eu quero seguir a Cristo, eu tenho que entender que pregar a palavra do Senhor, de alguma maneira, vai trazer alguma rejeição. Não pense que você vai ser aceito todas as vezes, que vão te aplaudir, que vão balançar a cabeça de forma positiva. Esteja convicto que você, às vezes, será rejeitado, e não é isso que vai te impedir. Negue-se a si mesmo. Veio isso na minha cabeça, o Espírito Santo falando. Eu disse, não, mas eu não sei o que falar. O Espírito Santo te diz o que falar. Jesus falou aos seus discípulos, não tenham medo, vão, falem. O Espírito Santo dirá aquilo que vocês precisam. Não tenham medo ao falar diante das autoridades, dos governadores, de tudo. O Espírito Santo dirá o que falar. Pronto. Falou meu coração. Mas eu disse, não, eu acho que tem gente ali. Eu estava em uma extremidade, ele estava na outra. Não dava para ver se tinha alguém com ele. Eu pensei, se eu for lá, eu vou interromper a conversa deles, e eu queria falar só com ele, vai ter gente lá. Não vou. Eu disse, Senhor, eu só vou se ele estiver sozinho e estiver tranquilo lá. Aí o que eu fiz? Eu fui, dei a volta, cheguei um pouquinho próximo, ele estava sentado. Não deu para ver se ele estava sentado com alguém. Cheguei mais próximo, ele estava sentado. E ao lado dele tinha uma cadeira vazia. E Deus disse para mim, vai e senta lá, quer mais o quê? Então eu fui lá, sentei e comecei a falar de algumas outras coisas. Fiz o link, puxei para a mensagem do Senhor Jesus Cristo. Para a mensagem que liberta, que salva, que cura. E aquele homem começou a olhar para mim. E a gente percebia os olhos marejados. É o Espírito Santo ali envolvendo, convencendo o homem da justiça, do pecado e do juízo. Isso só acontece porque eu fui. Mas se eu não fosse, ele mandaria outro. Eu tive que me negar para eu ver o Espírito Santo agir, Deus agir e também agir na minha vida. Porque eu vi que eu sou um miserável. E que eu sou forte quando eu nego a minha natureza carnal e me entrego a Cristo. E aquele homem disse, eu aceito a Cristo. E eu orei por ele. Irmãos, se fosse por mim, eu não teria ido. Mas eu tive que me negar. Negue-se. Aquele filme pornográfico, negue. Convites à pornografia, negue. Convite à fornicação, negue. Adultério, negue. Corra, fuja. Resista ao diabo, ele fugirá de vós. Submeta-se a Deus antes. Resista ao diabo, e ele fugirá de vós. Fácil? Não é. Mas você carrega a cruz, consegue dar passos, negando-se a cada dia. O outro fragmento. Tome a sua cruz. Tome a sua cruz. A cruz não é tragédia.
A cruz, ela representa a nossa comunhão com Cristo. Não prega-se mais a cruz, não sei por quê. Sei por quê. Mas não vem ao caso falar agora porque demandaria um pouquinho mais de tempo. A cruz é vitória, é alegria. Quando fala de cruz, pensa-se em sofrimento. Mas as pessoas não olham o sofrimento pelo aspecto positivo. Como eu falei, as grandes conquistas acontecem depois de intenso sofrimento. A cruz é vitória de Cristo. Foi lá que Ele nos comprou. Foi lá que o Cordeiro Santo Imaculado morreu para nos salvar. Foi na cruz. E não foi fácil. Não foi fácil. A cruz é comunhão com Cristo. Não existe a possibilidade do cristão não carregar a sua cruz. Primeiro, não existe possibilidade do cristão não carregar a sua cruz. É condição, como diz no direito, sine qua non. Ou seja, condição necessária. Não existe outra opção. Fato. Quero seguir a Cristo, quero obedecê-lo, devo carregar minha cruz. A cruz é individual. Ela é personalizada. É personalizada. Cada um tem a sua cruz. O Senhor sabe o porquê, dá para cada um. Aquilo que para mim talvez eu não consiga resistir, ela já consegue. E o Senhor sabe como trabalhar da melhor maneira possível. Todo mundo tem cruz e ela é personalizada. E é essa cruz que vai te levar até Cristo. Não tem jeito. O que eu digo? Aceite e vá. Porque Ele fez o maior dos sacrifícios. Ele primeiro mudou. Todo relacionamento, ele exige digamos, uma via de mão dupla. Se um lado só recebe, se um lado só ganha, se um lado nunca muda, pode ter certeza que esse relacionamento ele vai fracassar. Porque aí já não é mais um relacionamento, é uma situação de exploração. Um lado só perde, o outro lado só ganha. Em um relacionamento duradouro, profundo e verdadeiro, é necessário que os dois lados cedam. Não existe autonomia individual. E isso não significa perder a identidade. Você apenas está abrindo mão de algumas coisas para outra pessoa, para que o relacionamento de vocês possam crescer, para agradar a essa pessoa. Isso é amor. É amor sacrificial. É um dos princípios do amor. É negar-se pelo outro. Fato. Cristo mudou por nós. Ele cedeu. Estava junto de Deus, vivendo em glória, em louvores, e nós condenados à condenação eterna, ao inferno, sem perspectiva nenhuma, não tinha ninguém para abrir o selo, ninguém para abrir o selo. Quem? Nenhum homem pode salvar, nenhum homem, ninguém. E isso doeu no coração dele? Sim, vou voluntariamente. Mesmo não merecendo, ninguém merece. Porque ele nos amou primeiro, então ele veio, desceu. Ele mudou por mim, ele mudou por você. Eu não consigo conceber isso. Um Deus altíssimo, poderoso, mudar por mim. Pode ser até forte. Jesus mudou? Sim, ele veio, se fez carne, 100% homem e 100% Deus. Experimentou todas as mazelas humanas, todas. Pobreza, ele foi rejeitado, ele foi expulso da sua cidade, a cidade onde ele cresceu, Nazaré. Ele foi expulso por pregar a palavra. Ele foi traído, ele foi perseguido, foi torturado, foi preso injustamente e morto. Ele experimentou tudo. A maioria de vocês, talvez aqui ninguém, vai viver nem metade disso, nem um terço disso. Mas ele fez e viveu tudo isso por você. E a morte de cruz é uma morte terrível porque ela é lenta, ela é agoniante. E além dela ser uma morte terrível, ela causa um grande estigma. Um estigma de maldição, de vergonha, porque aqueles que morriam com morte de cruz eram malditos, eram criminosos. E ele se submeteu até essa vergonha. Olha só, ele se submeteu
até a essa vergonha. E tem um detalhe, que é narrado no livro do Talmud, que é um livro de tradições judaicas, diz que Cristo abriu mão de receber uma bebida que ela tem efeitos anestésicos, que comumente eram dados às pessoas que iriam morrer de cruz, porque as dores eram intensas, e eles ficavam horas e horas. Alguns morriam, ficavam na cruz até 12 horas antes de morrer, 12 horas na cruz. Cristo não aceitou, ele não quis esse alívio. Não, ele não quis. Então, às 9 horas da manhã, a cruz subiu. E a cruz estava longe da cidade, porque aqueles que eram considerados malditos deveriam ser sacrificados longe da cidade, fora dos portões da cidade. Então, 9 horas, a cruz subiu. Então, imagine a dor que ele estava sentindo. E ele ficou ali naquela cruz até as 3 horas da tarde. Estudiosos dizem que ele morreu de asfixia e de hemorragia, fora as outras dores que ele vinha sentindo. É loucura pensar por que Deus fez isso. Gente, se ele fez isso, é porque o negócio é seríssimo e a gente está brincando. Você já parou para pensar por que o Deus Altíssimo fez isso por mim? É seríssimo. Morreu, acabou. Ainda dá tempo de mudar a situação, a tua história. E isso tudo que ele fez foi um amor sacrificial. Ele se negou. Se ele se negou, porque eu não vou me negar por ele? Ele constrange. Ele constrange aqui. Paulo escreveu, lá no livro de Gálatas, ele diz que o amor de Jesus algumas tradições dizem, nos constrange, outras dizem, o amor de Jesus nos motiva. Então, se você quer um motivo para segui-lo, para morrer por ele se for preciso, para morrer para os seus pecados, para morrer para o velho homem, lembre-se, o amor dele é inimaginável, ele sofreu uma morte terrível, ele sofreu todas as mazelas que eu nunca vou sofrer, por amor de mim, por amor da humanidade. Esse amor me motiva. Viva por esse amor. Deu desejo de pecar? Lembre disso. Não é fácil, eu sei que não é fácil. Mas é necessário resistir. É necessário resistir. E para finalizar, a parte da bênção. E me acompanhe. Depois de tudo isso, você negasse, você carregar a cruz, e a cruz é carregada dia após dia, negando-se, como um movimento com a cruz, negando-se. O passo é dado negando-se. Não existe outra forma. Carregando o fardo uns dos outros. A Bíblia diz que nós devemos carregar o fardo uns dos outros. Depois de tudo isso, você terá a bênção de ir e me acompanhe. Olha só. Se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me acompanhe. É um grande privilégio, depois de tudo isso, estar com Cristo, acompanhá-lo, viver com Ele, sentir a presença dEle. Sentir a presença dEle é algo inimaginável. Não dá para explicar. Não dá para explicar. Aquela presença que te constrange, que te faz chorar como criança. Aquela paz que sai de todo entendimento, aquela alegria que as pessoas olham e dizem, mas por que ele está assim? Porque está acompanhando a Cristo. Recentemente, o primo de Jéssica faleceu de Covid. A esposa dele é cristã. Não foi de Covid não, né, Jéssica? Mas faleceu nesse período, não foi? A esposa dele é cristã. Jéssica com sua mãe foram lá para tentar consolá-la. E elas saíram de lá consoladas. Porque elas viram ali a paz que excede todo entendimento. Aquela mulher estava cheia do Espírito Santo. Ele estava acompanhando a Cristo.
é inevitável aqueles que acompanham a Cristo. E lembre-se, antes negar-se, antes carregar a cruz, para obter esse grande benefício. E é inevitável aqueles que acompanham a Cristo não experimentarem disso, que o mundo não consegue entender. O mundo não consegue entender. Aqueles que choram com Cristo, eles são muito mais felizes do que aqueles que ficam sorrindo através de efeitos psicotrópicos, alcoólicos, ou porque enganaram as pessoas, porque estão ricos, milionários, porque são belos. Tudo isso passa. Aqueles que choram com Cristo sabem que a convivência com Ele é eterna. E um dia Ele voltará para nos restaurar. E um dia nós iremos encontrar com Ele nos ares. E iremos, juntamente com Ele, viver para a eternidade, em glória, em glória, em glória, em glória. E adorá-lo. Mas não é sentado aqui somente. Não é passar um terço do dia em Facebook, Instagram. Não. Não é achando que usando uma camisa, Jesus transforma, ou colocando mais uma vez aqueles versículos bíblicos lá no Instagram e tal. Não é isso não. É manifestação do fruto do Espírito Santo. É humilhar-se na presença dEle, chorar na presença dEle por avivamento. Senhor, eu não sinto mais a Tua presença, o que eu tenho. Eu preciso de Ti. Tenha misericórdia, derrame o Teu avivamento, o Teu fogo no meu coração, porque eu não consigo nem mais Te louvar. Eu quero Te seguir. Senhor, eu quero estar contigo, assim como aqueles 2 homens no caminho de Emaús, que nem sabiam quem era o Senhor, eles nem sabiam, mas eles ouviram ali a Tua palavra, e o coração deles começou a queimar. Senhor, eu quero falar como Pedro, meu Deus, para onde nós iremos, se só Tu tens a palavra de vida eterna? Se você está longe dele, se você não carrega a sua cruz, não carrega o fardo do irmão, porque é necessário carregar o fardo do irmão. Jesus carregou o nosso fardo para ter comunhão com Deus. Nós carregamos o fardo do irmão para ter comunhão com Jesus. E isso é um ciclo. Eu vou tendo comunhão com ele, e ele carregando o fardo um do outro. Me preocupando com a condição física, espiritual, emocional. Não sendo indiferente ao sofrimento do meu irmão. Isso é cristianismo. Isso é cristianismo. Isso é cristianismo. Portanto, finalizando, essa palavra que eu estou falando para vocês foi dita há mais de 2000 anos, várias vezes por Jesus Cristo no seu ministério. Nos desertos, nos montes, nos vales. E para finalizar, ele falou essa palavra negando-se na cruz, quando ele olhou todos os algozes, aqueles que tentavam envergonhá-lo, aqueles que estavam matando, que estavam falando impropérios contra ele, e ele olhou para todos aqueles, cheio de dor, com os pés furados, mão furada, com a costa dilacerada, sangrando, não conseguindo respirar, a pele da cabeça sendo rasgada pelos espinhos e sangrando. E ele já nas últimas, ele negou-se e disse, Pai, perdoa essas pessoas porque elas não sabem o que fazem. Se ele fez isso, também façamos. E a palavra de hoje, que fica no coração de vocês, neguem-se por ele. Amém? Vamos orar? Vamos orar. Pai eterno, Senhor, Tu és o Deus Todo-Poderoso e Deus Soberano. Estamos aqui, Senhor, porque cremos em Ti, porque sabemos que Tu és o nosso Salvador. O Cordeiro poderoso, o Cordeiro imaculado e puro veio até nós nas profundezas dos nossos pecados e nos perdoou e morreu por nós. Por isso eu te peço em nome de Jesus, derrame o Teu avivamento espiritual sobre esses homens, sobre essas mulheres. Senhor, que haja fogo do Teu Espírito Santo, meu Deus, que haja um amor perfeito, Senhor, uma paixão por Ti, a ponto deles lutarem contra o pecado, aquele pecado que está absolvendo-os por anos, aquele pecado que está escravizando por anos, que evita com que eles tenham um relacionamento profundo contigo, que evita que eles carreguem a cruz.
Eu te peço, meu Deus, em nome do meu Senhor Jesus Cristo, que eles, meu Senhor, por meio de Ti, da Tua graça, do Teu Espírito Santo, possam vencer em Ti, meu Deus, e caminhar contigo, meu Senhor, e que daqui saiam verdadeiros adoradores que Te adorem em espírito e em verdade, evangelistas, pastores, pregadores, meu Senhor, em nome de Jesus. Meu Senhor, perdoa os nossos pecados. Te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. E essa máscara me perturbou com a mensagem toda, meu Deus do céu. Opa, tem que colocar, né? Porque é protocolo, desculpa. Como dizia a nossa antiga igreja, aquela mensagem de chibata, né, nas costas. Não tem... Carlinhos sabe, né, Carlinhos? Mas Deus abençoe a vida do nosso irmão Ulisses por essa palavra. E ele tocou num ponto muito sério, né? Aceitar Jesus, as pessoas pensam que é a coisa mais difícil do mundo, mas não é. Aceitar Jesus é tão fácil, é exemplo que está todo mundo aceitando Jesus por aí, né? A dificuldade não é aceitar Jesus, é segui-lo. Porque para seguir Jesus implica em duas coisas muito difíceis para a gente. Uma é negar a si mesmo, como o Ulisses colocou, ninguém quer negar a si mesmo, é muito difícil. E segundo, é renunciar aos prazeres do mundo. E é muito difícil também. Então, aceitar Jesus não é difícil, difícil é segui-lo, porque seguir Jesus, você vai ter que se negar e renunciar. São duas coisas difíceis para a gente, mas o Senhor nos dá força, o Senhor nos sustenta, e o Senhor, através do seu Espírito Santo, nos ajuda a alcançar essa vitória, tanto no que diz respeito a renunciar, como se negar. Deus abençoe sua vida. Muito obrigado, meu irmão Ulisses, né? Aqui é só pregador poderoso. Vamos louvar, encerrar essa noite com adoração, pedir para as meninas subirem ali. Eu quero convidar você a cantar e adorar o Senhor. Você que tem essa consciência, você que ouviu essa palavra e de repente você foi tocado por isso, ou de repente você está falhando nessa área, faça dessa canção a sua oração agora. Diga: Senhor, eu quero abrir mão daquilo que me impede de crescer. Eu quero renunciar às minhas paixões, os meus desejos. Eu quero me negar, Senhor, em prol do Teu ser, em prol da Tua vontade, em prol do Teu amor. Pense naquilo que Ulisses disse, e é muito profundo, que tudo que Jesus passou, tudo que Ele sofreu, foi por mim e por você. Pense nisso. O que Jesus fez não foi brincadeira, não foi fácil, foi algo muito sério e muito poderoso, tão poderoso que vem atravessando todos esses anos, né? Vem atravessando toda a história, tanta coisa que já aconteceu no mundo, mas essa palavra, esse evangelho transformador chegou até nós e vai continuar ainda, mesmo quando nós não estivermos mais aqui, porque a palavra de Deus diz que passarão céus e terra, mas a sua palavra nunca passará. Então louve o Senhor, adore, e faça dessa canção a sua oração, e ore, se declare ao Senhor nessa tarde. Diga o quanto você o ama e o quanto você quer fazer a vontade dEle apesar de tudo.